Você por aqui? Que bom, pois tenho algo para te contar. Fique tranquilo, pois serei breve e levarei poucos minutos. Antes de conversarmos, tenho que te fazer algumas perguntas. Topa? Bem, então vamos lá. Você já perdeu alguma oportunidade de trabalho por falta de conhecimento? Você sonha em ter um emprego digno ou até mesmo ter um emprego? Você pode ir pensando já nas respostas, se isso mesmo está acontecendo com você. Você está cansado de seu emprego atual ou sonha com uma promoção de um cargo melhor? Bem, se você sofre com pelo menos um desses problemas, eu afirmo que esse vídeo é para você. Você deve estar pensando, por que digo isso? Que tem esse cara que ele está afirmando que esse vídeo tem o poder de mudar minha vida profissional? Bem, primeiramente deixa eu me apresentar para você entender um pouquinho. Meu nome é Marcelo Bruto, sou de Santa Catarina, tenho experiência de anos atuando com TI, mais especificadamente com o Microsoft Excel. Microsoft Excel foi a ferramenta que mudou minha vida e eu vou contar isso para você como isso acabou acontecendo. Além de ter atuado por anos com tecnologia, tenho essa formação nessa área. Mas ainda você não deve ter entendido o que tudo isso tem a ver com você. Então, para você poder entender, eu peço um pouquinho da sua compreensão e que tenha atenção nesses poucos minutos. Deixe seu celular de lado, pare tudo que está fazendo, pois o que eu tenho que revelar é muito, mas muito importante mesmo, e mudou a minha vida profissional. E pode mudar a sua também. E não deixe de assistir outra hora, pois esse vídeo terá informações nunca antes reveladas. E além disso, eu não sei quanto tempo eu poderei deixar esse vídeo online, principalmente de maneira gratuita, pois as informações que lhe passarei poderão tirar você de uma vida medíocre e fazer de você um profissional de sucesso e reconhecido no mercado de trabalho. Bem, então eu vou contar um pouco da minha história para vocês poderem entender como o Excel mudou a minha vida. Então, eu não tinha o emprego dos meus sonhos, eu pegava ônibus todos os dias para o trabalho, como muitos de vocês. Eu saía às 5 horas da manhã e chegava às 20 horas da noite em casa. Era muito estressante, muito cansativo. Eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para minha família, e não era um emprego que eu gostaria, não me sentia valorizado lá. E o pior de tudo, eu via pessoas que chegavam na empresa há pouco tempo e já ganhavam salários melhores, um cargo melhor, e eu que já estava há anos lá não tinha nem o mínimo de reconhecimento. E eu pensava, por que eu não ganhava oportunidades? Por que eu não ganhava uma promoção? Até que um dia esse jogo virou. Eu fui chamado por um dos gerentes da empresa, ele me chamou para uma conversa. E eu morrendo de medo, não sabia o que era, não sabia se era demissão, e eu morrendo de medo de perder meu emprego e tudo mais, fui lá e conversei com ele. Até que ele me deu uma boa notícia, que eu, pelo tempo de empresa, pela minha dedicação, eu estaria para concorrer com uma vaga de emprego com outros demais funcionários recém-chegados. Nossa, aquilo era incrível, era tudo que eu estava esperando. Mas eu consegui conter minha emoção e respondi: é claro, Sr. Felipe, o nosso gerente da empresa. E ele respondeu assim para mim: você irá concorrer com mais 3 profissionais. Eu pensei, vou fazer meu máximo para agarrar essa oportunidade. O profissional que ficaria com essa vaga seria submetido a testes, como eu, anos atrás, e os outros profissionais foram submetidos. Era uma super vaga, uma vaga de emprego dos sonhos, com vários benefícios e um salário alto. Estava super feliz por estar concorrendo a ela, mesmo ainda não tendo conseguido essa vaga de emprego. Então, passada a notícia, cheguei em casa todo emocionado, todo eufórico. E contei, mal consegui contar naquela quinta-feira à noite, eu cheguei na minha casa. Meus familiares também ficaram muito eufóricos com a novidade. E no outro dia eu tive que trabalhar. Cheguei na empresa e eles já me questionaram novamente se eu estava preparado para assumir a vaga. Eu um pouco trêmulo, mas eu confirmei com certeza que eu queria concorrer a essa vaga e estar disputando, aprendendo mais e estar com essa nova oportunidade, esse novo desafio na minha carreira. Então chegou a pior hora, chegou a hora dos testes. O primeiro era de conhecimento geral da empresa. Eu me dei super bem, pois eu já estava há anos lá, eu tinha muito conhecimento já de processos, história da empresa e tudo mais. Já os outros 2 profissionais que estavam concorrendo à vaga não conheciam a empresa.
e eles não conseguiram se dar tão bem assim. Mas, no segundo teste, o que mais valia era sobre Excel. Era um assunto que eu acreditava ter o mínimo de domínio. Um domínio suficiente para concorrer a essa vaga, para eu poder, quem sabe, consegui-la. Bem, mas infelizmente me enganei. Além do nervosismo, eu não tinha conhecimento suficiente sobre Excel. Não consegui gerar um gráfico sequer. Não consegui terminar algumas funções. Foi muito frustrante. Me senti desolado. Fui muito mal, enquanto os meus concorrentes extremamente bem, pois eles já tinham outros cursos, já tinham experiência de outras empresas que eles já tinham trabalhado com Microsoft Excel. E eu não me atualizei, não me especializei e fiquei a ver navios. Aí pensei, do que adiantou ficar esperando essa oportunidade? Porque quando a veio não soube aproveitar. Nessa hora aprendi uma grande lição na minha vida. Talvez a maior delas, que no mercado de trabalho, cada vez mais concorrido, ter uma capacitação ou especialização é fundamental. Pois bem, peguei toda aquela angústia, toda aquela revolta que eu estava por ter perdido aquela oportunidade, a oportunidade dos meus sonhos que eu tinha lutado tantos anos para conquistar, e descontei em estudo, pesquisas no Excel. Comecei a estudá-lo de cabo a rabo, vendo assim que não era algo tão complicado como parecia. Só a forma que eu estava aprendendo antes, ou que nem estava buscando, estava errada. E o grande erro não foi ter buscado esse conhecimento. E também eu descobri por que não aprendia antes Excel. Eu aprendi um dia procurando em minha cidade sobre cursos e especializações em Excel. Eu cheguei a uma escola de um professor chamado Jonas. Era perto da minha casa, cerca de 2 quadras. Ele era super reconhecido na região e todos os seus alunos gostavam de suas aulas, pois falavam que seu método de ensino era único, diferente. Pois ele fazia de algo tão complexo que é o Excel, que ele é algo complexo em si, não complicado, mas ele tem uma grande amplitude de ferramentas, de opções. Ele mostrava de algo mais fácil de ser compreendido, algo na prática. Então eu me matriculei, cursei as aulas e vi que a didática dele era incrível, simplesmente fantástica, não tinha como não aprender com ele. E um dia eu resolvi perguntar para ele: por que os alunos aprendiam tão bem o Excel com você e nas outras escolas normais, outros lugares, achavam tão complicado aprender o Excel? E ele me explicou o seguinte, que os cursos atuais, presenciais ou online, eles prezam por uma didática muito defasada, que prega por decorar o que se faz no Excel. Como o Excel é uma ferramenta muito abrangente, que nós podemos fazer muitas coisas, decorar é um grande erro, porque a gente perde muito decorando o Excel. Então, foi assim que ele me explicou, me mostrou que o que eu aprendi naquele método era todo no dia a dia, o que a gente utilizava. E eu fiquei abismado, por era isso mesmo, algo tão simples que estava na cara, só que ele encaixotava, colocava no curso e mostrava do seu método, da sua forma de ensino. Eu achei muito incrível isso. E ele me falou também que nem é sempre você ou a pessoa que está querendo aprender que está errada, que não está conseguindo aprender. Talvez seja o problema a forma que está sendo apresentado aquilo para ela. Por isso ela não consegue aprender Excel, por isso ela não consegue entender, compreender. E aquele método incrível me ajudou a me destacar entre os demais e buscar novos rumos. Depois de alguns meses resolvi sair daquela empresa e começar tudo do zero, mas dessa vez eu estava capacitado e vacinado com os meus aprendizados. Com a especialização do Excel que eu fiz, aqueles cursos, com aquele método incrível do professor Jonas, abriu um leque de oportunidades para mim e boas opções de emprego, que antes não tinham ou não estavam abertas para mim. Não sei se você sabe, mas de cada 10 empresas, 9 faziam uso de Excel. Vocês têm noção desses números, pessoal? De cada 10, 9, 90% das empresas fazem uso de Excel. Seja para gerenciar, fazer orçamentos, controle de estoque, apresentar relatórios, controle de banco de dados. É inúmero as coisas que a gente pode fazer com Excel. Ou seja, então você precisa saber, seja qual o departamento que você pretende atuar. Principalmente em escritórios, seja em contabilidade, seja desde um pequeno estoque de uma empresa.
É incrível, o Excel está em todo lugar. Como eu falei, o Excel é polivalente, ele se encaixa em pequenas e grandes empresas, em qualquer lugar, podendo fazer várias coisas diversas, porque você pode criar. O limite do Excel é sua imaginação. Então, como eu falei, desde a apresentação de relatório, criação de pequenos sistemas, gráficos, banco de dados e muito mais que você nem chega a imaginar. Então, mas voltando a falar sobre mim, contando um pouquinho mais da minha história, com o domínio sobre Excel eu consegui um bom emprego. Graças a Deus consegui um bom emprego. Com reconhecimento profissional e muitos benefícios. Hoje eu posso dizer que eu sou realizado financeiramente com o emprego que eu consegui através do Excel. Fico muito grato pela essa ferramenta, ter aprendido esse conhecimento e eu quero compartilhar com você. Nele eu consegui ser uma referência, um destaque onde eu trabalhei, pois com esse conhecimento consegui ajudar meus colegas a apresentar super relatórios que enchiam os olhos dos meus gerentes. Imagina você pegar, fazer um relatório incrível no Excel e apresentar para o seu gerente. Isso com certeza ele vai lembrar pro resto da vida dele. Quando precisar de você para alguma coisa, quando você precisar um favor dele, precisar um aumento, alguma coisa, ele vai lembrar, olha só, que incrível aquele relatório que ele fez. Ele é bom, olha só, os colegas dele falam bem porque ele auxilia durante o período de trabalho no Excel. Essas dúvidas é incrível, você pode se destacar entre os demais. Então, como eu falei antes, então um mercado de trabalho tão concorrido, precisamos ter diferenciais, seja para conquistar o emprego ou seja para melhorar o que nós já temos. E ter domínio sobre Excel é um diferencial que poucos têm atualmente. São raras, pessoal. São raras as pessoas que sabem gerar um gráfico no Excel, sabem fazer um dashboard. Podemos contar nos dedos as pessoas que sabem fazer e têm um domínio sobre Excel. Então, pensando nisso, e por ter já passado por esse problema, não querendo fazer você se matar correndo atrás, pesquisando, perdendo oportunidades, eu resolvi desenvolver um método livre de falhas, capaz de deixar você capacitado e tendo um ótimo domínio sobre Excel. Um treinamento super completo que é fruto de todos esses anos de estudo e vários cursos e do método incrível que eu aprendi com o professor Jonas, que eu aperfeiçoei e criei uma fórmula que vai deixar você apto ao mercado de trabalho, conhecedor do Excel. Então, só o que você precisa saber de mais importante, o que as grandes e pequenas empresas utilizam e todas as demais. Lembra quando eu te falei que as informações que eu iria revelar nesse vídeo seriam de impactar e por isso eu não saberia por quanto tempo deixaria esse vídeo no ar? Aposto que lembrou, né? Então eu estava falando porque eu iria impressionar é o preço que irei cobrar por esse super treinamento. Com toda essa bagagem que eu tenho, que carrego de anos de atuação com TI, a experiência com Excel, poderia muito bem cobrar um valor alto pelo curso, não é, pessoal? Mas não vou cobrar nenhum valor exorbitante como as escolas normais que cobram R$1.000. Muito menos R$500 eu vou cobrar por esse curso. E esse super bônus que eu estou oferecendo com ele. Você sabe quanto que eu vou cobrar? Não é 1.000, não é 500, é apenas R$197. R$197 uma única vez de 197, ou até parceladinho de 12 vezes de 19,78, ou seja, menos de R$20 por mês. Nem eu estou acreditando nesse valor. Sinceramente, R$197 em outras instituições não paga a primeira mensalidade de 6, 7. É incrível esse valor. Muito conteúdo, muito conhecimento de anos por um valor irrisório. E eu sei que serei obrigado nos próximos dias a mudar esse valor, pois estou sofrendo grande pressão dos outros profissionais que estão vendo o que eu estou fazendo, entregando muito conteúdo de qualidade, muitos bônus, outros cursos por esse valor de barbada. Pois esses outros profissionais que não pensam em você, que não querem ver você bem profissionalmente e ainda arrancam os olhos da cara, cobram R$400, R$500 por cursos muito inferiores a esses. Além, como eu tinha falado antes, a comodidade, você pode parcelar em 12 parcelinhas de R$19,78, menos de R$20 por mês. Incrível, né, pessoal? Menos de R$20 por mês. E eu te falei do super bônus, ao final do curso, você recebe um diploma digital por ter finalizado o curso com méritos. Você ganha acesso a algumas aulas, aqui tá algumas, mas é todas as aulas do curso avançado, além da garantia de satisfação. Esse eu acho um dos mais incríveis. Eu pensando na segurança dos meus alunos, eu pensando em como eu poderia provar que meu curso é bom, que eu poderia dar uma garantia que os meus alunos gostariam dele, que seria algo para
vamos dizer assim, para tirar qualquer dúvida que tivesse, seria oferecer uma garantia. E eu resolvi colocar 7 dias de garantia de satisfação. Ou seja, se você, por algum motivo qualquer, não gostar do curso, achar que não é para você, você me contatando em 7 dias, mandando um e-mail, eu vou devolver seu dinheiro de forma integral. Estou dando minha palavra. E a gente ainda consegue continuar mantendo a amizade, sem problema algum. Eu devolvo todo o seu dinheiro, não peço nem por que motivo for. Só você falar, oh, infelizmente não quero continuar, eu vou devolver seu dinheiro dentro de 7 dias. E a gente continua a amizade, fique tranquilo. Então ainda, como eu falei, eu vou devolver de forma integral. E ainda tem o maior bônus de todos. Eu não sei qual que é o maior, são tantos bônus, tantas coisas boas. Agora que você adquirindo o curso de Excel avançado, você ganha acesso ao nível básico intermediário. Você olha, básico intermediário, deve ser pouca coisa, deve ser 1, 2 aulinhas ou algo bem simples. Você sabe o que é o básico intermediário? É um dos melhores cursos na atualidade do curso de Excel. Nesses níveis, contemplam mais de 50 aulas, 51 aulas para ser exato, 13 módulos. E o avançado tem 24 aulas e 6 módulos. Então não perca essa oportunidade, pessoal. Clique abaixo no botão de comprar e preencha as informações que seu curso será liberado no momento que for comprovado o pagamento.